Nunca imaginei que um Dia dos Pais pudesse virar uma guerra declarada. Mas aqui estou, digitando isso às 2 da manhã, ainda tentando processar tudo o que aconteceu hoje. Acordei com aquele aperto no estômago que sempre vem antes das reuniões de família, sabendo que seria mais um domingo de piadas sobre minha vida, mais comentários sobre como eu podia ter escolhido melhor minha carreira. Minha irmã mais velha sempre faz questão de organizar essas coisas na casa dela, aquela mansão no condomínio fechado que ela adora mostrar para todo mundo. Pensei em inventar uma desculpa para não ir, mas minha mãe já tinha me ligado 3 vezes lembrando que família é família. Me arrumei sem muito capricho. Peguei o envelope que estava guardado na minha gaveta há 1 semana e saí de casa. No caminho, fiquei imaginando se finalmente teria coragem de usar aquilo ou se ia engolir mais uma humilhação em silêncio como sempre fiz. O trânsito estava pesado e eu ia mudando de rádio toda hora, nervosa, sem conseguir me concentrar em nada. Quando estacionei na frente da casa, deu para ouvir as risadas vindas de dentro. Meu coração disparou. Toquei a campainha e minha irmã veio atender com aquele sorriso forçado de sempre. Ah, chegou. Foi só isso que ela disse, como se minha presença fosse um favor que eu estava fazendo. Entrei e todos já estavam na sala de jantar, a mesa posta com aqueles pratos caros que ela só usa em ocasiões especiais. Meu pai estava no lugar de honra, como sempre, contando alguma história, que já tinha contado 1000 vezes. Meus irmãos rindo na hora certa, minha mãe servindo mais vinho, tudo muito harmônico e perfeito. Me sentei na cadeira que sempre sobra para mim, do lado da cozinha, meio afastada do resto da mesa. Ninguém parou a conversa para me cumprimentar. Direito, só uns aceninhos rápidos. Peguei a taça de vinho que estava do meu lado e bebi um gole grande, tentando relaxar. O envelope estava na minha bolsa, encostado na minha perna, e eu podia sentir o peso dele como se fosse uma bomba pronta para explodir. Respirei fundo e fingi estar prestando atenção na conversa sobre o novo carro do meu irmão. A hora do brinde. Chegou e meu pai se levantou daquele jeito teatral que ele adora, segurando a taça como se fosse fazer um discurso histórico. "Hoje é meu dia", ele começou, e todo mundo fez aquele silêncio respeitoso. "E eu quero dizer que tenho muito orgulho dos meus filhos, do João, que conseguiu a promoção na empresa, da Maria, que está construindo aquela casa linda, e da pequena Ana aqui, que pelo menos tentou alguma coisa na vida." Ele deu uma risadinha e olhou direto para mim. "Pena que não deu muito certo, né, filha? Mas pelo menos você tenta." O silêncio que veio depois foi diferente. Pesado, constrangedor. Minha irmã deu uma risadinha baixa, meu irmão olhou para o prato, minha mãe suspirou. E eu senti aquela sensação familiar de querer desaparecer, de querer me encolher até sumir da cadeira. Mas dessa vez, alguma coisa dentro de mim se recusou a engolir calada. Minha mão foi automaticamente para a bolsa, para o envelope que estava esperando há tanto tempo por esse momento. Me levantei devagar da cadeira, sentindo todos os olhares grudados em mim. Minha mão tremia um pouco quando peguei o envelope da bolsa, mas minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Pai, eu trouxe uma coisa para você também. Um presente, de Dia dos Pais." Coloquei o envelope bem na frente dele, em cima do guardanapo bordado que minha irmã fazia questão de usar nessas ocasiões. Ele olhou para o envelope com cara de desconfiança, depois para mim, depois para o resto da família. "Que surpresa é essa agora?" Minha irmã perguntou com aquele tom de quem já estava irritada. Ignorei ela completamente e continuei olhando pro meu pai. "Pode abrir. Não é nada demais, só uma lembrancinha." Ele pegou o envelope e ficou virando de um lado para o outro, como se pudesse adivinhar o que tinha dentro. O clima na mesa mudou completamente. Todo mundo percebeu que alguma coisa diferente estava acontecendo. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza que dava para ouvir. Respirei fundo e esperei ele abrir, sabendo que não tinha mais como voltar atrás. Era agora ou nunca. Meu pai rasgou o envelope com cuidado, sempre meticuloso com essas coisas. Quando ele tirou os papéis de dentro, a expressão no rosto dele mudou completamente.
Primeiro foi confusão, depois descrença, depois um misto de raiva e choque. "O que é isso?" ele perguntou, mas a voz saiu meio engasgada. Minha mãe se inclinou para ver melhor, meus irmãos também. Foi minha irmã que falou primeiro. "Que papelada é essa?" Eu me mantive em pé, de braços cruzados, sentindo uma calma estranha tomar conta de mim. "São os documentos do Audi que eu te dei de presente 2 anos atrás. Lembra? Quando minha empresinha fracassada teve aquele lucro inesperado?" A cor sumiu do rosto dele. "Acontece que eu nunca transferi a propriedade oficialmente. Tecnicamente, o carro ainda é meu. E hoje de manhã eu fui no cartório e revoquei a doação." O silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. Dava para ouvir o tic-tac do relógio da parede, o barulho do ar-condicionado, a respiração pesada do meu pai. Ninguém se mexeu por uns segundos que pareceram uma eternidade. "Você enlouqueceu?" Meu irmão foi o primeiro a reagir, se levantando da cadeira num pulo. "Isso é crime, você não pode simplesmente..." Mas eu o interrompi, ainda com aquela calma que nem eu estava entendendo de onde vinha. "Posso sim, o carro é meu, sempre." "Foi. Eu só deixei vocês acharem que era dele." Peguei as chaves do Audi do bolso e balancei na frente deles. "E agora eu vou levar meu carro de volta. Afinal, pelo que eu entendi hoje, eu sou a filha fracassada da família. E fracassados não. Merecem dar presentes caros para os pais, não é mesmo?" Meu pai tentou falar alguma coisa, mas só saiu uma espécie de grunhido. Minha mãe estava com a mão no peito, dramática como sempre. Minha irmã tinha levantado também e estava apontando o dedo para mim, a boca aberta, mas sem conseguir formar palavras. Guardei as chaves no bolso, peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. "Obrigada pelo almoço. Foi esclarecedor." E saí da casa, deixando eles todos parados na sala de jantar, provavelmente ainda tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Caminhei até a garagem com as pernas tremendo, mas determinada a ir até o fim. O Audi estava lá, impecável. Como sempre, meu pai cuidava daquele carro como se fosse um filho. Passei a mão no capô e por um segundo me lembrei do dia que entreguei as chaves para ele, 2 anos atrás, quando minha loja virtual tinha explodido em vendas e eu quis dividir minha felicidade com a família. Na época, ele até ficou emocionado. Disse que estava orgulhoso de mim pela primeira vez em anos. Mentira, né? Hoje ficou claro que ele só gostava dos meus presentes, não de mim. Abri a porta do motorista e me sentei no banco de couro que ainda cheirava ao perfume caro dele. Por um momento, fiquei só ali, respirando, tentando acreditar que estava realmente fazendo aquilo. Liguei o carro e o motor ronronou baixinho, como sempre. Pelo retrovisor, conseguia ver a janela da sala de jantar e dava para perceber que havia movimento lá dentro, provavelmente todo mundo ainda em pânico. Engrenei a ré e comecei a sair da garagem, devagar, como se estivesse saboreando cada segundo daquele momento. Mal tinha chegado no portão quando ouvi os gritos. Meu irmão apareceu, correndo na porta, gesticulando como um louco, gritando meu nome. Atrás dele veio minha irmã, depois minha mãe, e por último meu pai, com os papéis ainda na mão, a cara mais vermelha que eu já vi na vida. "Volta aqui agora!" Meu irmão berrou, correndo atrás do carro. "Você não pode fazer isso!" Acelerei um pouco mais. Não muito. Só o suficiente para ele perceber que eu não estava brincando. Meu pai tinha parado na calçada e estava gritando alguma coisa que eu não conseguia entender. Mas pela expressão dele, não devia ser nada. Carinhoso. Minha irmã estava com o celular na mão, provavelmente já ligando para a polícia ou para algum advogado. Sorri sozinha no carro, uma sensação estranha de liberdade tomando conta de mim. Era como se eu tivesse acabado de acordar de um pesadelo de 30 anos. No espelho retrovisor, vi meu irmão parar de correr e ficar lá parado no meio da rua, de mãos na cabeça. A última coisa que vi antes de dobrar a esquina foi meu pai jogando os papéis no chão, pisoteando eles como uma criança fazendo birra. O celular começou a tocar antes mesmo de eu chegar no primeiro sinal. Era minha mãe. Deixei chamar até cair na caixa postal. Tocou de novo, minha irmã dessa vez.
Ignorei também. Depois meu irmão, depois minha mãe de novo, depois um número que eu não conhecia, provavelmente algum parente que eles já tinham acionado para me convencer a voltar. A cada toque do telefone, eu me sentia mais leve, mais livre. Era como se cada chamada perdida fosse um peso a menos nas minhas costas. Estacionei num shopping próximo e finalmente olhei as mensagens. 17 chamadas perdidas, 43 mensagens no WhatsApp, a maioria no grupo da família que eu sempre odiei, mas nunca tive coragem de sair. Abri para ler e foi exatamente o que eu esperava. Minha irmã me chamando de louca, meu irmão, dizendo que ia me processar, minha mãe implorando para eu parar com essa loucura. Mas foi a mensagem do meu pai que me chamou a atenção. Você sempre foi uma ingrata. Agora mostrou quem realmente é. Ri alto, sozinha no carro. Ingrata? Eu, que durante anos engoli humilhação em silêncio, que sempre tentei agradar, que nunca rebateu quando eles me diminuíam? Digitei uma resposta rápida. Só estou devolvendo o mesmo carinho que sempre recebi. E desliguei o celular. Fiquei no estacionamento do shopping por quase 1 hora, só sentada no carro, tentando processar tudo o que tinha acontecido. As pessoas passavam do meu lado carregando sacolas, famílias inteiras rindo juntas, casais de mãos dadas. E eu ali, sozinha num carro que tecnicamente eu tinha acabado de roubar da minha própria família. A ironia da situação não passou, despercebida. Liguei o celular de novo e vi mais 20 mensagens, mas dessa vez havia uma diferente. Era da minha sobrinha, a filha da minha irmã, de 15 anos. Tia, você tá bem? Aqui tá um caos. Vovô tá gritando com todo mundo, mamãe. Tá chorando? E todo mundo tá falando que você enlouqueceu. Mas eu achei incrível o que você fez. Ninguém nunca parou eles assim. Sorri pela primeira vez no dia todo. Pelo menos alguém tinha entendido. Respondi pra ela. Estou bem, amor. Só cansei de ser o saco de pancada da família. Cuidado pra não virarem essa raiva contra você. Ela respondeu na hora. Eu sei me defender. Aprendi com a tia mais corajosa que eu conheço. O coração apertou um pouco. Pelo menos alguma coisa boa ia sair de tudo isso. Decidi ir para casa, mas antes, passei no posto para abastecer o carro. Era uma petulância desnecessária, mas eu estava me sentindo petulante mesmo. Enquanto o tanque enchia, meu celular tocou de novo. Dessa vez, era um número fixo que eu reconheci na hora. Era da casa da minha irmã. Eles tinham voltado para lá, depois do show, e estavam me ligando de lá. Atendi no último toque só por curiosidade de ouvir o que tinham para dizer. Era meu pai, a voz trêmula de raiva. Você tem 1 hora para trazer meu carro de volta, ou eu chamo a polícia. Respirei fundo antes de responder. Pode chamar. Tenho todos os documentos provando que o carro é meu. Aliás, obrigada por me lembrar. Vou aproveitar e cancelar o seguro também, já que aparentemente eu sou uma fracassada e não mereço pagar as contas de carro dos outros. Desliguei antes que ele pudesse responder. O frentista me olhou com cara de curioso. Provavelmente tinha ouvido parte da conversa. Dei uma gorjeta generosa para ele e saí de lá. O trânsito de domingo estava tranquilo e eu dirigi devagar, sem pressa de chegar em lugar nenhum. Pela primeira vez em anos, eu me sentia no controle da situação. Não era mais a filha que abaixava a cabeça e fingia que não doía. Não era mais a irmã que sorria quando a zoavam. Eu tinha virado o jogo e eles não sabiam como reagir. Parei num sinal vermelho e aproveitei para bloquear o número da casa da minha irmã no celular. Depois, bloqueei o número do meu irmão também. Minha mãe, eu deixei por enquanto. Ela sempre foi mais neutra nessas brigas, só seguia a corrente, para não criar confusão. Mas meu pai e meus irmãos podiam ficar falando sozinhos. Quando o sinal abriu, acelerei um pouco mais que o normal. O carro respondeu na hora, potente e silencioso. Por um momento entendi por que meu pai gostava tanto dele. Era realmente um bom carro. Pena que ele nunca mais ia poder dirigir um igual. Pelo menos não com o meu dinheiro. Quando cheguei em casa, tinha um carro estranho parado na frente do meu prédio.
Um Civic prata que eu nunca tinha visto antes. Estacionei o Audi na minha vaga e fiquei observando pelo retrovisor. Depois de uns minutos, um homem saiu do Civic e começou a andar na direção do meu prédio. Magro, uns 50 anos, com uma pasta na mão. Advogado, com certeza. Minha família não tinha perdido tempo. Esperei ele entrar no prédio antes de sair do carro. Peguei minha bolsa e caminhei devagar até a portaria, fingindo normalidade. O porteiro, seu Joaquim, me cumprimentou como sempre, mas percebi que ele estava meio constrangido. Oi, dona Ana. Tem um senhor aqui que quer falar com a senhora. Diz que é advogado. Suspirei. Ele mostrou alguma documentação oficial? Mandado judicial, alguma coisa assim? Seu Joaquim balançou a cabeça. Não, só disse que representa a família da senhora. Sorri para ele. Então pode falar que eu não estou. E se ele voltar sem documento oficial, não precisa nem me avisar. O porteiro pareceu aliviado. Ele nunca gostou de confusão. Subi pro meu apartamento e me joguei no sofá, exausta mentalmente. O silêncio da minha casa era reconfortante depois de toda aquela gritaria. Liguei a TV no volume baixo, só para fazer um barulho de fundo, e fui buscar uma garrafa de vinho na cozinha. Merecia uma taça depois do dia que tinha tido. Enquanto abria a garrafa, meu celular vibrou com mais mensagens. O grupo da família estava pegando fogo. Minha irmã. Ana, para com essa palhaçada e traz o carro do papai de volta. Você tá fazendo ele passar mal. Meu irmão. Já falei? Com um advogado. Você tem até amanhã para reverter essa loucura. E por aí ia. Decidi sair do grupo de uma vez por todas. Cliquei em sair do grupo e pronto. 30 anos de mensagens tóxicas, piadas maldosas disfarçadas de brincadeira, cobranças veladas, tudo deletado. A sensação foi melhor que o vinho. Bloqueei o número do grupo também, só para garantir que ninguém me adicionasse de volta. Sentei na varanda com minha taça e observei o movimento da rua lá embaixo. Vida normal. Pessoas normais vivendo seus domingos normais. O celular tocou de novo, mas dessa vez era minha sobrinha ligando, não mandando mensagem. Atendi na hora. Oi, amor. Como estão as coisas aí? A voz dela estava baixa, sussurrando. Tia, aqui tá um caos total. Mamãe tá chorando. Vovô tá andando de um lado pro outro igual um leão enjaulado. E vovó tá tentando acalmar todo mundo. Eles mandaram o tio João atrás de você com um advogado. Ri baixinho. Eu sei, ele passou aqui. Não conseguiu subir. Ela deu uma risadinha. Também. Que bom. Tia, posso te fazer uma pergunta? Disse que sim. Por que você aguentou tanto tempo? Por que nunca rebateu antes? A pergunta me pegou desprevenida. Fiquei uns segundos em silêncio, pensando numa resposta honesta. Porque eu achava que se eu fosse bonzinha o suficiente, paciente o suficiente, um dia eles iam me aceitar de verdade. Hoje eu entendi que isso nunca ia acontecer. Ela suspirou do outro lado. Eu te entendo. Às vezes eu sinto a mesma coisa aqui em casa. Meu coração apertou. Não deixa eles fazerem com você o que fizeram comigo, tá bom? Você é forte e inteligente. Não precisa da aprovação de ninguém. A segunda-feira chegou e eu acordei, sem aquela ansiedade de domingo que sempre carregava depois das reuniões de família. Pela primeira vez em anos, não tinha que fingir que estava tudo bem. Não tinha que engolir comentários maldosos e fazer de conta que era brincadeira. Tomei meu café da manhã em paz, abri minha loja online e comecei a trabalhar normalmente. Por volta das 10 da manhã, meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia, mas atendi mesmo assim. Alô, Ana. Aqui é o Dr. Marcelo, advogado da família. Seu pai me contratou para resolver essa situação do carro. A voz era profissional, mas dava para perceber que ele estava meio sem jeito. Olha, doutor, com todo respeito, mas o senhor perdeu viagem. Tenho todos os documentos provando que o carro é meu. Se meu pai quer questionar isso, pode me processar oficialmente. Houve um silêncio do outro lado. Mas a senhora não acha que isso pode ser resolvido em família? Ri. Família? Depois de 30 anos sendo tratada como lixo? Não, obrigada.
Se for para resolver alguma coisa, é na justiça mesmo. Desliguei e bloqueei o número. 1 hora depois, minha mãe me ligou. Pela voz, dava para perceber que ela tinha chorado. Filha, por favor, vamos conversar. Seu pai está muito abalado com tudo isso. Respirei fundo antes de responder. Mãe, ele ficou abalado porque alguém finalmente bateu de frente com ele. Não é comigo que ele tem que conversar, é com a consciência dele. Ela suspirou. Mas você não acha que exagerou? Pegar o carro dele assim, na frente de todo mundo? Senti a raiva subindo de novo. Mãe, vocês passaram 30 anos me humilhando na frente de todo mundo. Onde estava sua preocupação com o exagero nessas horas? Houve outro silêncio. Você sempre foi sensível demais, Ana. Eles nunca falaram por mal. Essa foi a gota d'água. Sensível demais? Mãe, ele me chamou de fracassada na frente de toda a família ontem. Isso é falar por mal, sim. E se vocês acham que isso é normal, então o problema é maior do que eu imaginava. Desliguei e chorei um pouco. Não de tristeza, mas de alívio. Finalmente tinha colocado tudo para fora. Na terça-feira, recebi uma ligação inesperada da minha cunhada, esposa do meu irmão. Ela sempre foi mais distante das intrigas da família, meio neutra em tudo. Ana, oi! Desculpa te incomodar, mas eu queria conversar contigo sobre o que aconteceu no domingo. Fiquei surpresa. Oi, Carla. Fala aí. Ela suspirou. Olha, eu sei que não é da minha conta, mas eu estava lá no domingo e vi tudo. E, sinceramente, eu achei que você fez certo. Quase derrubei o café que estava tomando. Sério? Ela riu baixinho. Ana, faz anos que eu vejo como eles tratam você. Eu sempre quis falar alguma coisa, mas você sabe como é. Não é minha família de sangue, então eu sempre ficava quieta. Mas ontem... Cara, seu pai foi muito pesado contigo. E vocês todos riram. Eu fiquei muito desconfortável. Senti um alívio imenso. Pelo menos alguém tinha visto o que realmente aconteceu. Obrigada por falar isso, Carla. Às vezes eu mesma. Fico pensando se não exagerei. Ela foi categórica. Não exagerou, não. Você só se defendeu. Era a hora. Carla me contou que depois que eu saí, a família ficou em pânico total. Meu pai gritou com todo mundo. Disse que ia me deserdar, como se eu fosse herdar alguma coisa mesmo, e que nunca mais queria me ver na vida. Minha mãe chorou. Meus irmãos ficaram divididos entre apoiar o pai e tentar acalmar a situação. Mas sabe o que mais me impressionou? Ela continuou. Foi sua sobrinha. Ela ficou do seu lado o tempo todo. Disse que você estava certa, que já era hora de alguém falar umas verdades pro vovô. Sorri. Aquela menina sempre foi especial. E como está o clima agora? Carla suspirou. Tenso. Tenso. Seu pai não está falando com ninguém. Sua mãe fica tentando fazer todo mundo se entender. E seus irmãos estão cada um no seu canto, pensando no que fazer. Mas, Ana, eu queria que você soubesse que nem todo mundo acha que você fez errado. Eu e meu marido conversamos ontem à noite, e ele concorda comigo. Você aguentou muito tempo calada. Agradeci a ela pela sinceridade e desliguei me sentindo um pouco menos sozinha nessa guerra. Na quarta-feira, finalmente aconteceu o que eu estava esperando. Recebi uma intimação judicial. Meu pai tinha entrado com uma ação de reintegração de posse do carro. Li o documento inteiro e ri sozinha. Os argumentos eram fracos, baseados só no fato de que ele estava usando o carro há 2 anos. Mas eu tinha todos os documentos da minha parte. O registro original em meu nome, as provas de que eu paguei o carro e, o mais importante, a certidão de que a doação nunca foi oficializada. Liguei para o meu advogado, Dr. Roberto, que cuida dos assuntos da minha empresa. Doutor, preciso da sua ajuda numa questão familiar. Expliquei toda a situação para ele e ele ficou em silêncio por uns segundos. Ana, juridicamente você está certa. O carro é seu, sempre foi. Essa ação não tem fundamento. Senti um alívio enorme. Então não preciso me preocupar? Ele riu. Não, mas vou te dar um conselho. Documenta tudo. Guarda todas as mensagens,
as ligações, tudo que eles mandaram para você. Pode ser que a coisa escale. Ele estava certo. Na quinta-feira, recebi uma enxurrada de mensagens de parentes distantes, todos querendo dar palpite na situação. Tios, primos, gente que eu mal falava durante o ano. Todo mundo virou especialista em relações familiares da noite pro dia. Ana, você não deveria ter feito isso com seu pai. Ana, família é sagrada, não importa o que aconteça. Ana, você está sendo muito orgulhosa. Oi. A mais engraçada foi da minha prima, que mora no interior, e só vem aqui no Natal. Ana, Deus não gosta de filhos que desobedecem aos pais. Respondi só pra ela. Prima, Deus também não gosta de pais que humilham os filhos. Mas obrigada pela preocupação. Bloqueei metade dos números. Se eles queriam se meter na minha vida, pelo menos que fosse com argumentos decentes. Minha sobrinha me mandou uma mensagem nesse dia. Tia, estão todos tentando me usar para te convencer a voltar atrás. Mas não esquenta, eu não vou te trair. Essa menina valia ouro. Sexta-feira chegou e eu estava exausta emocionalmente. 5 dias de guerra constante, de pressão de todos os lados, de gente tentando me convencer de que eu estava errada. Decidi que precisava sair um pouco, espairecer a cabeça. Fui almoçar num restaurante que gosto, sozinha mesmo, só eu e meu livro. Estava tranquila, comendo minha salada e lendo, quando alguém se aproximou da minha mesa. Levantei os olhos e era minha irmã. Ela estava com cara de poucos amigos, mas pelo menos não estava gritando. Posso sentar? Fiz um gesto para a cadeira da frente. Ana, precisamos conversar. Continuei comendo, sem pressa. Fala aí. Ela suspirou. Você não pode continuar com essa birra infantil. Papai está sofrendo muito. Engoli a comida antes de responder. Birra infantil? Maria, ele me chamou de fracassada na frente de todo mundo. Isso não é birra, é legítima defesa. Ela revirou os olhos. Ele não quis dizer nada demais. Você sabe como ele é, fala sem pensar. Larguei o garfo e olhei bem para ela. Exato. Ele fala sem pensar há 30 anos. E eu cansei de fingir que não machuca. Minha irmã tentou várias táticas. Apelo emocional, chantagem familiar, até ameaça de cortar relações comigo definitivamente. Nada funcionou. Eu estava decidida, e nada que ela falasse ia me fazer mudar de ideia. Ana, você está sendo egoísta. Pensa na família. Ri. Eu sempre pensei na família, Maria. Sempre engoli as humilhações para não causar conflito. Onde vocês estavam quando eu precisava da família? Ela ficou sem resposta. Olha, eu não vim aqui para brigar contigo. Vim porque mamãe pediu. Ela está desesperada. Senti uma pontada de culpa, mas não deixei transparecer. Mãe sempre ficou do lado dele em tudo. Se ela está desesperada, agora é porque finalmente alguém bateu de frente com o rei da casa. Minha irmã se levantou irritada. Você mudou, Ana. Ficou amarga. Sorri para ela. Não, Maria. Eu só parei de engolir amargura. Ela saiu sem se despedir e eu voltei para o meu livro como se nada tivesse acontecido. No sábado, uma semana depois do episódio, minha sobrinha me mandou uma mensagem pedindo para me encontrar. Marcamos num shopping, longe da casa da família. Quando a vi, percebi que ela estava meio abatida. Oi, tia. Obrigada por vir. Nos sentamos numa praça de alimentação meio vazia. Como você está, amor? Ela suspirou. Cansada. Essa semana foi um inferno em casa. Vovô não fala com ninguém. Mamãe chora toda hora e todo mundo fica me perguntando se eu falei com você. Senti culpa. Desculpa por ter te colocado no meio disso. Ela balançou a cabeça. Não, tia. Você não me colocou em nada. Eu que escolhi ficar do seu lado porque sei que você está certa. Sorri para ela. Obrigada por isso. Significa muito para mim. Ela me olhou nos olhos. Tia, posso te perguntar uma coisa? Você se arrepende do que fez? Pensei por uns segundos, antes de responder. Não. Pela primeira vez na vida, eu me defendi de verdade. Como eu posso me arrepender disso?
Minha sobrinha me contou que meu pai tinha ficado doente durante a semana. Nada grave, só uma gripe. Mas ele estava usando isso para fazer drama, dizendo que eu tinha causado aquilo. Ele fica falando que você sempre foi ingrata, que ele deu tudo para você e você retribuiu com ingratidão. Ri. Tudo o quê? Humilhação? Desprezo? Realmente, eu deveria ser mais grata por isso. Ela riu também. Tia, eu gravei uma conversa dele ontem. Quer ouvir? Fiquei curiosa. Ela pegou o celular e colocou para tocar. Era a voz do meu pai, falando com minha mãe. Eu não entendo onde foi que eu errei com aquela menina. Sempre tratei ela igual aos outros. Minha mãe respondeu. Amor, você sabe que não é bem assim. Você sempre foi mais duro com ela. E ele? Porque ela sempre foi mais problemática. Desde pequena, sempre questionando tudo, nunca aceitava as coisas como eram. Parei o áudio. Problemática porque eu tinha opinião própria. Minha sobrinha concordou. É exatamente isso. E sabe o que mais? Eu acho que você deveria continuar sendo problemática. Domingo chegou exatamente uma semana depois do episódio. Acordei com uma sensação estranha, como se algo fosse acontecer. Estava tomando café quando meu celular tocou. Era minha mãe. Mas dessa vez a voz estava diferente, mais firme. Ana, preciso falar contigo, pessoalmente. Hesitei. Mãe, se é para me convencer a voltar atrás? Ela me interrompeu. Não é. É sobre outras coisas, coisas que eu deveria ter falado há muito tempo. Fiquei intrigada. Marcamos de nos encontrar num café perto da minha casa. Quando cheguei, ela já estava lá, mexendo nervosamente numa xícara de chá. Sentei na frente dela e esperei. Ana, eu preciso te pedir desculpas. Não esperava por essa. Por quê? Ela suspirou fundo. Por ter ficado calada todos esses anos. Por ter deixado seu pai te tratar daquele jeito. Por não ter te defendido quando deveria. Senti um nó na garganta. Mãe. Ela levantou a mão. Deixa eu terminar. Essa semana, depois de tudo que aconteceu, eu fiquei pensando. E cheguei à conclusão de que você sempre foi a mais corajosa de todos nós. Minha mãe me contou coisas que eu nunca soube. Como meu pai ficou com ciúmes quando eu nasci, porque ela ficava muito tempo comigo. Como ele sempre foi mais crítico comigo do que com meus irmãos. Como ela tentou intervir várias vezes, mas sempre acabava cedendo para evitar briga maior. Eu sempre achei que estava protegendo a família, mantendo a paz. Mas na verdade eu estava sendo covarde. Lágrimas desceram pelo rosto dela. E você pagou o preço da minha covardia. Estendi a mão e segurei a dela. Mãe, obrigada por falar isso. Você não sabe o quanto significa para mim. Ela apertou minha mão. Ana, eu não vou mais ficar. Calada. Se seu pai voltar a te desrespeitar, eu vou bater de frente com ele. Prometo. Sorri através das lágrimas. Você não precisa fazer isso por mim. Ela balançou a cabeça. Preciso sim. Preciso fazer isso por mim. Cansei de ser covarde. Conversamos por mais de 2 horas e pela primeira vez na vida senti que tinha uma mãe de verdade. Na segunda-feira, recebi uma ligação do meu advogado. Ana, tenho novidades sobre o processo. O juiz analisou os documentos preliminares e deu parecer favorável a você. A ação do seu pai foi considerada improcedente. Senti um alívio imenso. Isso significa que acabou? Ele riu. Significa que você ganhou essa batalha. Mas eles podem recorrer, claro. Agradeci e desliguei. Não demorou muito para o meu celular tocar de novo. Era meu irmão, pela primeira vez na semana. Ana, o advogado acabou de ligar. Disse que você ganhou. A voz dele estava diferente, menos arrogante. Pois é. Houve um silêncio. Olha, eu queria conversar contigo. Sem briga, sem gritaria, só conversar. Fiquei surpresa. Sobre o quê? Ele suspirou. Sobre tudo. Sobre como a gente sempre te tratou. Sobre como eu fui injusto contigo. Nunca tinha ouvido meu irmão falar assim. João, você está bem? Ele riu,
mas era um riso triste. Não, Ana. Não estou bem. Essa semana foi um inferno para mim também. Fiquei pensando em muita coisa. Meu irmão me contou que tinha conversado com a esposa dele sobre a situação e ela tinha aberto os olhos dele para várias coisas. Carla me fez ver que a gente sempre te tratou como a ovelha negra da família, mesmo você nunca tendo feito nada de errado. Senti uma emoção estranha. João. Ele continuou. Ana, eu te peço desculpas. De verdade. A gente sempre diminuiu você, sempre tratou seus sonhos como se fossem bobagem. Sem bobagem. E quando você conseguiu prosperar, a gente não soube lidar com isso. Chorei um pouco. Obrigada por falar isso. Você não sabe o quanto significa. Ele suspirou. Significa que eu deveria ter falado há muito tempo. Ana, eu quero que você saiba que eu te admiro. Sempre admirei. Você sempre foi a mais corajosa de todos nós, a que correu atrás dos seus sonhos, mesmo todo mundo sendo contra. Conversamos por mais 1 hora e no final, ele me disse: espero que um dia você consiga me perdoar e espero que a gente possa reconstruir nossa relação de irmãos. Disse que sim, que estava disposta a tentar. Terça-feira foi um dia estranho. Acordei com a sensação de que algo tinha mudado, como se o ar estivesse mais leve. Fui trabalhar, normalmente, mas percebi que estava mais concentrada, mais produtiva. Era como se todo aquele peso que eu carregava nas costas tivesse finalmente saído. Por volta do meio-dia, recebi uma mensagem da minha sobrinha. Tia, você precisa ver isso. Era um print do WhatsApp da família. Meu pai tinha escrito: eu estive pensando nos últimos dias, e talvez eu tenha sido injusto com a Ana. Talvez eu devesse conversar com ela. Minha mãe tinha respondido: amor, é o que eu venho falando há 1 semana. Você foi muito duro com ela no domingo passado. E minha irmã: pai, eu acho que você deveria pedir desculpas para ela. De verdade. Fiquei olhando para a mensagem, sem acreditar. Será que finalmente eles estavam entendendo o tamanho da coisa? Respondi para minha sobrinha. Interessante. Mas não muda nada. Se ele quiser conversar comigo, sabe onde me encontrar. O resto do dia passou voando. Fechei várias vendas na loja online. Resolvi alguns problemas pendentes. Até marquei uma reunião com um fornecedor novo para a semana que vem. Estava me sentindo no controle da minha vida de um jeito que não sentia há anos. Quando chegou a noite, decidi fazer um jantar especial para mim mesma. Comprei uma garrafa de vinho bom, fiz um risoto caprichado, coloquei uma música suave. Estava comemorando minha vitória, minha libertação. No meio do jantar, meu celular tocou. Era um número que eu não reconhecia, mas atendi mesmo assim. Alô? Do outro lado, uma voz hesitante. Ana? É o papai. Meu coração disparou. Oi. Houve um silêncio longo. Eu queria conversar contigo. Pessoalmente. Respirei fundo. Sobre o quê? Outro silêncio. Sobre o que aconteceu domingo passado. Sobre muitas coisas. Pensei por uns segundos. Tá bom. Onde? Ele sugeriu um café neutro, longe da casa da família. Marcamos pro dia seguinte. Cheguei no café 10 minutos atrasada, de propósito. Meu pai já estava lá, sentado numa mesa no canto, mexendo numa xícara de café que provavelmente já estava frio. Quando me viu, ele se levantou meio sem jeito, como se não soubesse se devia me cumprimentar ou não. Sentei na frente dele, sem dizer nada. Obrigado por vir, ele começou. A voz estava diferente, menos imponente. Ana, eu quero te pedir desculpas. Não respondi, só fiquei olhando para ele. Domingo passado, eu fui injusto contigo. Muito injusto. Continuei, em silêncio. Ele suspirou. Na verdade, eu fui injusto contigo a vida toda. Senti uma pontada no peito, mas mantive a expressão neutra. Eu sempre te cobrei mais do que aos seus irmãos. Sempre fui mais crítico contigo, e eu não deveria ter sido.
Finalmente falei. Por que você fez isso? Ele ficou um tempo pensando. Porque você sempre foi diferente, sempre questionou tudo, sempre quis fazer as coisas do seu jeito, e isso me assustava. Meu pai me explicou que sempre teve medo de que eu me machucasse tentando ser independente demais. Eu achava que sendo duro contigo, você ia aprender a seguir um caminho mais seguro. Ri sem humor. E conseguiu o contrário. Me fez querer provar que eu conseguia sozinha. Ele concordou. É verdade. E olha só onde você chegou. Sua empresa está indo bem, você tem sua casa, sua independência. Eu deveria ter te apoiado desde o começo. Senti as lágrimas chegando, mas segurei. Pai, você sabe o quanto doeu todos esses anos ouvindo que eu era a fracassada da família? Ele baixou a cabeça. Sei, e me arrependo muito disso. Ana, eu não te vejo como fracassada. Nunca vi. Você é a mais batalhadora de todos os meus filhos. Respirei fundo. Então, por que nunca falou isso? Ele suspirou. Porque eu sou um idiota orgulhoso que não sabe demonstrar sentimentos. Pela primeira vez na conversa eu sorri. Isso é verdade. Ele sorriu também. Você me perdoa? Pensei por um momento. Pai, eu te perdoo. Mas as coisas vão ter que mudar. Não aceito mais ser tratada como inferior. Saí do café me sentindo estranha. Não era felicidade, não era tristeza. Era uma mistura confusa de alívio e cautela. Meu pai tinha pedido desculpas, finalmente. Reconhecido que foi injusto comigo. Mas uma parte de mim ainda duvidava se aquilo era real ou se era só um movimento para tentar resolver a situação do carro. Decidi dar uma chance, mas sem baixar a guarda. Quando cheguei em casa, liguei para minha sobrinha para contar como tinha sido. Tia, que bom! Eu sabia que ele ia procurar você. Ela estava feliz, genuinamente feliz. Mas e aí, vocês se acertaram? Suspirei. Meio que sim. Ele pediu desculpas, reconheceu que foi injusto, mas vai levar tempo para eu confiar de novo. Ela concordou. É normal. Depois de tantos anos, não é uma conversa que vai resolver tudo. Essa menina era muito madura para a idade dela. E o carro? Ri. Ah, o carro eu não devolvo. Aquilo foi uma lição que ele precisava aprender. Ela riu também. Concordo. Ele que compre outro. Naquela noite, minha mãe me ligou. Ana, seu pai me contou que vocês conversaram hoje. Ah, a voz dela estava aliviada. Sim, conversamos. Houve uma pausa. E como foi? Pensei em como responder. Foi esclarecedor. Ele pediu desculpas, reconheceu que errou. Isso já é um avanço. Minha mãe suspirou. Filha, eu sei que vai levar tempo para curar as feridas, mas eu estou feliz que vocês tenham dado esse primeiro passo. Concordei com ela. Mãe, obrigada por ter conversado comigo semana passada. Significou muito. Ela ficou emocionada. Filha, eu prometi que não. Ia mais ficar calada e vou cumprir. Se seu pai voltar a te desrespeitar, ele vai ter que lidar comigo também. Sorri. Espero que não seja necessário, mas é bom saber que posso contar contigo. Dormimos conversando sobre outras coisas, coisas normais, como se fôssemos uma mãe e filha comum. Foi reconfortante. Quinta-feira, 2 semanas depois do episódio que mudou tudo, recebi uma ligação inesperada. Era minha irmã, mas a voz dela estava diferente, menos arrogante. Ana, podemos conversar? Hesitei. Sobre o quê? Ela suspirou. Sobre nós. Sobre como eu te tratei todos esses anos. Fiquei surpresa. Depois do meu pai e do meu irmão, agora, era a vez dela? Maria, você está bem? Ela riu, mas era um riso triste. Não, Ana, não estou bem. Essa semana foi um inferno para mim. Fiquei pensando em muita coisa, principalmente no que minha filha falou para mim. Ah, minha sobrinha tinha conversado com ela. O que ela falou? Maria suspirou. Ela me disse que tinha vergonha de mim, que eu sempre fui injusta contigo,
que sempre te diminuí para me sentir superior. Isso doeu até em mim. Maria. Ela continuou. Ana, eu te peço desculpas. De coração. Eu sempre tive ciúmes de você. Fiquei chocada. Ciúmes? Por quê? Ela riu amargamente. Porque você sempre foi corajosa. Sempre fez o que queria, mesmo todo mundo sendo contra. Eu sempre quis ter essa coragem, mas nunca tive. Minha irmã me contou que sempre se sentiu pressionada a ser a filha perfeita, a que seguia todas as regras, enquanto eu sempre questionava tudo. Eu achava que se eu te diminuísse, de alguma forma eu me destacaria mais. Senti pena dela. Maria, você nunca precisou me diminuir para se destacar. Você sempre foi inteligente, sempre foi bem-sucedida. Ela chorou do outro lado da linha. Mas eu nunca me senti assim. Sempre me senti inferior a você, mesmo você sendo mais nova. Conversamos por mais de 1 hora, e no final, ela me disse: Ana, eu quero reconstruir nossa relação. Quero que a gente seja irmãs de verdade, que se apoiem ao invés de competir. Disse que também queria isso. Mas vai levar tempo, Maria. Muitos anos de mágoa não se resolvem de 1 hora para outra. Ela concordou. Eu sei, mas estou disposta a tentar pelo tempo que for necessário. Desliguei o telefone me sentindo mais leve. Talvez aquele episódio terrível tivesse servido para alguma coisa boa, afinal. Hoje faz 1 mês que tudo aconteceu. 1 mês desde que eu finalmente bati de frente com minha família e mudei tudo. Estou escrevendo isso aqui porque preciso colocar para fora, organizar os pensamentos. Muita coisa mudou nesse tempo. Meu pai e eu ainda estamos reconstruindo nossa relação, devagar, mas com sinceridade. Ele nunca mais me desrespeitou, e quando alguém da família extensa faz algum comentário maldoso sobre mim, ele mesmo rebate. Minha mãe virou minha maior aliada, e finalmente sinto que tenho uma mãe de verdade. Meu irmão e eu estamos conversando regularmente, e descobri que ele sempre me admirou, mesmo quando parecia o contrário. Minha irmã ainda está no processo de desconstruir anos de competição tóxica, mas já dá para ver que ela está tentando. E minha sobrinha continua sendo meu orgulho, uma menina corajosa que não vai repetir os erros da nossa família. O carro? O carro eu nunca devolvi. Meu pai comprou outro, um modelo mais simples, e nunca mais tocou no assunto. Eu ainda dirijo o Audi, e toda vez que entro nele, lembro do dia em que finalmente me libertei. Não foi fácil, não foi bonito, mas foi necessário. Às vezes ainda me pergunto se não exagerei, se não poderia ter resolvido as coisas de outra forma. Mas aí eu lembro de 30 anos engolindo humilhação, de 30 anos sendo a filha que nunca era boa o suficiente. E sei que fiz o certo, sei que fiz o certo. Hoje eu durmo em paz, acordo sem aquele peso no peito, trabalho com prazer e vivo sem medo de julgamentos. Valeu cada segundo daquela guerra. Valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida. Porque no final, eu consegui algo que nunca tive, o respeito da minha própria família. E mais importante ainda, o respeito por mim mesma.